Nesse vídeo da série O Cabalista Responde, a gente vai abordar coisas como os Illuminati, a maçonaria, nova ordem mundial. Essas coisas existem? São teorias da conspiração? Como é que funciona tudo isso? Se você quer saber, fique comigo até depois da vinheta. Muito bem, então pessoal, esse vídeo surgiu meio que derivado de um outro vídeo que eu fiz. Se você quiser pode assistir aqui, vou deixar a informação, não sei se desse lado ou desse lado da tela, que é um vídeo que eu falei sobre arquitetura mágica, né? Inclusive diferenciando das pessoas que confundem com arquitetura sagrada. E lá eu falei como famílias ao longo da história sempre estiveram no poder e usavam de ferramentas para manter esse poder. E lá no vídeo eu menciono que uma delas é a arquitetura mágica, né? Falei inclusive dos obeliscos, foquei nos obeliscos. Então esse vídeo é derivado porque a gente vai ver como é que essas famílias chegam no poder, como é que isso se estrutura. E já aviso que deste vídeo vai derivar um outro, tá? Porque a gente vai falar no tema do vídeo sobre inversão simbólica, então aguardem que em breve eu devo lançar também um vídeo meio derivado desse, fiquem atentos aqui no canal, tá? Bom, então vamos lá, vamos tentar ir do começo, embora o assunto seja complexo, né? É o seguinte, é natural do ser humano que ele se agrupe em agrupamentos interessantes para ele, né? Em grupinhos que ele ache que ele pertence, em grupinhos comuns. Então o ser humano, desde que existiu sobre a face da Terra, começou a formar as suas famílias, você começa a viver ali com pessoas próximas, os outros não são tão próximos. Essas famílias começam a formar tribos, começam a formar comunidades, inclusive chegando até o ponto de surgirem nações, né, no sentido mais moderno da coisa. Então sempre foi natural para a humanidade ter grupos isolados, grupos privados, né, como eu estava falando. Então eu com os meus aqui, com as pessoas que eu gosto, ou que eu tenho alguma similaridade, eu me defino como um grupo e você é o outsider, né, você fica de fora. Então o meu grupo é isolado e você não pode entrar. O meu grupo é privado e você fica do outro lado. O que também é normal acontecer às vezes? Que esses grupos que começam a se formar não sejam revelados. O que eu estou querendo dizer? É diferente de, por exemplo, sei lá, um grupo religioso, né? Você sabe, ali tem um grupo de judeus, ali tem um grupo de católicos, ali tem um grupo de muçulmanos. E aí eu sei, bom, se eu não sou judeu, eu não sou do grupo judeu, né? Mas é algo, do grupo judaico, desculpe, mas é algo revelado. Às vezes o que acontece? Esses grupos são secretos. Esses grupos começam a se formar e nenhum dos membros alardeia isso lá para fora, né? Você não anuncia publicamente que está fazendo um grupo, você começa a ter grupinhos de reunião, né, secretos. Bom, esses grupos secretos, segundo diz a história, a sociologia, também são muito antigos. Eles já existiam, a gente vai ver um pouquinho da história deles, desde as civilizações mais antigas, como Suméria e o Egito, né? Esses são os primeiros que a gente tem registro, mas daqui a pouco eu falo deles. Qual que é a característica desses grupos secretos? Tem algumas que a gente poderia elencar, tá? Primeira coisa, esses grupos secretos, em geral, surgiram ao redor de um rito religioso ou de uma crença religiosa, né? Então eu dei o exemplo de judaísmo, cristianismo e islamismo de propósito, tá? Você já vai entender por quê. Em geral o que acontecia? Pessoas que tinham uma mesma crença, que seguiam uma mesma religião, faziam o mesmo ritual, se agrupavam nesse grupinho e era um grupo secreto. A maioria desses grupos é constituída por graus, tá? Você vai pondo graus, claro, que podem variar em número, né? Mas graus de que mostram uma evolução ou uma elevação dentro daquele grupo. E esses graus também geralmente pressupõem, vêm junto com ensinamentos progressivos. Ou seja, você entrou no grau 1, você vai ter os ensinamentos mais básicos daquela crença, daquela religião. No grau 2, outro. No grau 3, outro. E à medida que você sobe de grau, você vai tendo mais ensinamentos disponíveis, tá? Outra característica normal desses grupos secretos é que o treinamento para você entrar ou para você subir os graus é só para membros. Então, além de secreto, ele é privado, como a gente falou, né? Não é qualquer um que pode participar daquele grupo, você tem que passar por um processo seletivo, alguma coisa nesse sentido. E a maioria desses ensinamentos passados ali dentro são considerados verdades ocultas, ou seja, são informações que a pessoa não tem acesso se ela não estiver no grupo, né? Ela vai recebendo essas verdades se ela entrar no grupo, se ela passar os níveis, aí ela chega nisso. Se não,
aquilo continua oculto para ela, tá? Bom, os rituais também são parte desses grupos, como eu falei, né? E esses rituais, obviamente, também só para membros, os que não estão no grupo não podem, né? E geralmente nesses grupos o que se define? Que ser membro do grupo te traz benefícios. Os benefícios podem ser vários, né? Podem ser dos mais variados. Em geral, o primeiro benefício é a compreensão de verdades, como a gente falou, né? A capacidade de subir na vida, de ganhar ensinamentos que você não teria, tá? Mas tem outros benefícios que o grupo pode dar e que vai te diferenciar do não iniciado, né? Da pessoa que não entrou no grupo. Bom, muitos desses grupos têm, às vezes, um voto ou um juramento que você tem que fazer para entrar também, né? Você tem que fazer ali uma cerimônia ritualística e jurar alguma lealdade ou alguma dedicação, alguma coisa desse tipo, tá? Bom, por que eu quis falar de tudo isso de novo? Por que eu citei o judaísmo, o cristianismo e o islamismo? Porque assim, quase todo grupo que você conhece hoje em dia, um grupo mais aberto que você possa pensar, algum dia ele já foi uma sociedade secreta, tá? Então, o cristianismo e o islamismo são dois ótimos exemplos. O cristianismo, na sua origem, se você conhece um pouquinho da história, ele era um grupo secreto de seguidores, tá? Por causa, inclusive, das perseguições que tinha, dos combates, né? Eles se organizaram no grupo secreto. O islamismo, a mesma coisa, tá? Então, assim, o que eu queria que entendesse? Ser um grupo secreto, existir um grupo secreto, é normal da humanidade. Houve, vários ao longo da história, e acho que é natural da história humana. Então, como eu falei, até a gente tem registros de grupos muito antigos, tá? Grupos, por exemplo, na Suméria, no Egito, na Grécia, tá? E todos eles tinham essas finalidades e essas características que a gente falou. Aliás, se você gosta mais do assunto, muito do assunto, você pode pesquisar coisas como escolas iniciáticas, escolas de mistério, né? Ou os mistérios antigos, eram escolas que surgiram nesse sentido. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Bom, agora, o que acontece? Infelizmente, tudo que é da atividade humana também está sujeito a ser deturpado, né? Quando você põe o ser humano no meio da coisa, pode acontecer da coisa desviar, né? Da coisa desandar um pouquinho. E isso acabou acontecendo com vários dos grupos secretos que surgiram ao longo da história. Então, tantos que eu citei antigamente, como alguns que a gente vai falar mais pra frente. Então, tinha grupos de mistérios na Suméria, no Egito, na Grécia, e aí o que começou a acontecer? Em vez das pessoas focarem no conhecimento sagrado, religioso, e tentar usar isso para subir na vida, como era o intuito inicial, começou a ter uma deturpação do tipo o seguinte: eu que detenho certos conhecimentos, domino você que não tem os certos conhecimentos. Por quê? A gente sabe que conhecimento é poder, né? Querendo ou não, é poder. Então, o que era antes alguma coisa, digamos, até altruísta, eu crio graus, faço você evoluir, faço você subir na vida, essa é a ideia de uma iniciação, começou a ser deturpada no seguinte: eu tenho conhecimento, então eu tenho poder e eu faço o que eu quero com isso, né? Em vez de ser para ajudar os outros, foi para controlar os outros, né? Então, esses grupos começaram a ver que eles tinham poder, começaram a ver que assim eles podiam controlar as coisas, tá? O que começou a acontecer de verdade foi que começou a se misturar o conhecimento sagrado com poder político, né? Então, as figuras que nos templos antigos, nessas regiões antigas que eu falei, eram sacerdotes, eram magos, eram pessoas de conhecimento religioso, começaram a ter poder político, né? E aí a coisa ficou feia. Bom, vamos dar uma avançada no tempo, tá? Meio que dar um pulo, mas claro que na mesma linha. O que aconteceu ao longo da história? Em algum momento, o centro da civilização, né, humana passou a ser europeu e posteriormente, inclusive, americano, né, quando chegou a conquista da América, o descobrimento da América. Então, a partir desse momento, a gente pode começar a falar de uma coisa que os historiadores falam, que é a civilização ocidental, né? Bom, e aqui é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Por quê? Em geral, a origem da humanidade, ela é oriental. Tá? Se você pegar as escolas que eu estava falando, os conhecimentos que eu estava falando, e cabalisticamente a gente até pode dizer isso, a origem da humanidade é oriental. Mas foi havendo esse deslocamento, né, da civilização para o ocidente. E aqui tem uma coisa interessante a gente pensar, tá? Que talvez você nunca tenha pensado.
que significa ocidente? A palavra ocidente vem do latim cadente, cadens, que é uma coisa que cai, uma coisa caindo, ou finalizando. Por quê? Porque o ocidente, que é o oeste, né, se a gente falar em pontos cardeais, é onde o sol se cai, onde o sol se põe. Tá? Então, oriente é onde o sol nasce, é daí que vem inclusive a palavra rise, por exemplo, do inglês, né? E o sol se põe no ocidente. Por que eu estou citando isso? Porque a Kabbalah e várias doutrinas tradicionais dizem que o ocidente representa, de certo modo, o fim da civilização humana. Esse processo de passar do Oriente para o Ocidente já foi previsto por muitas tradições antigas. Tá? Muitos textos sagrados falavam disso, em diferentes religiões, em diferentes tradições. Tá? E chegar nesse nível é meio que encerrar um ciclo cósmico, um ciclo espiritual, né, da humanidade. Mas não vou entrar muito nesse ponto, tá? Só para você saber que isso era esperado, que a civilização fosse para o Ocidente, e que tem aí algo de meio triste a civilização ir para o Ocidente. É um fim de um ciclo. Enfim, por que é triste? E aí a gente vai entender melhor, né? Por que também os orientais quiseram alertar sobre isso. Porque ir para o Ocidente traria consigo várias características negativas, diziam essas tradições. E uma delas é a própria rejeição da tradição. Os sábios já avisavam que o homem, em um certo momento, quando ele fosse para o Ocidente, ele ia se desconectar das suas origens, desconectar das suas raízes, desconectar das suas tradições. Tá? Então, quando a gente começa a ver essa civilização ocidental se formar, a gente pode falar, sem medo de errar, que essa civilização se caracteriza por ser antitradicional. Tá? Alguns preferem usar o termo secular, talvez você já ouviu falar isso. Né? Então agora começam a surgir as sociedades seculares, os grupos seculares. Bom, o que significa isso na prática? Né? Começa a surgir um mundo que talvez pela primeira vez na história, tá, é um mundo sem valor de sagrado. Enquanto para os primeiros povos, para as primeiras culturas e civilizações, o sagrado tinha um papel muito central na vida, com essa nova civilização ocidental, o sagrado sai de cena. Tá? Com isso, algumas outras coisas acontecem, que talvez não seja tão óbvia, mas é importante a gente falar. Junto com a perda, do valor de sagrado, as pessoas começam a perder qualidade de vida também. Tá? Elas, como eu falei, começam a se desconectar de valores tradicionais, de valores essenciais que sempre estiveram com a humanidade, e ela passa a perder qualidade de vida. Vou dar um pequeno exemplo. A relação com a natureza. Né? O homem ocidental começa a se desconectar do seu ambiente, do seu mundo, da natureza. Tá? Outra coisa que começa a acontecer, o homem ocidental para de ter verdadeiros conhecimentos sobre a vida. Né? Conhecimentos que sempre foram importantes, valiosos, de sagrado, agora não são mais importantes, isso não é mais ensinado, isso não é mais passado. Tá? E pode-se dizer que a civilização ocidental tem por uma das maiores características, o objetivo da civilização ocidental passa a ser o quê? Eu ter poder. Né? Começa com as deturpações que a gente falou. O que era antes uma busca pelo sagrado, pela verdade, pela comunhão com o divino, sai de cena. Agora a minha preocupação é ter poder. Né? Ou se eu já estou no poder, é ficar no poder, né? Manter o poder. Bom, e aí começa a acontecer uma coisa bastante perigosa, bastante triste. As pessoas que estão no poder, para manter o seu poder, começam a atacar violentamente as pessoas que não estão no poder, que são as suas dominadas, as suas subordinadas. Tá? E a gente costuma falar tradicionalmente que é o seguinte, começa-se a criar condições de vidas para que a vida humana seja rebaixada. A gente poderia falar de infra-humanidade. Eu começo a distorcer a qualidade de vida humana, eu começo a distorcer a própria noção de ser humano, tá? Para que esse ser humano não seja o que ele realmente é do ponto de vista tradicional. Tá? Então a gente chega numa situação em que a gente tem o espírito ocidental, que a gente poderia até dizer que é o espírito moderno, né? Porque antigamente não tinha isso, e esse espírito é caracterizado por ser oposto a toda a tradição do passado, né? Agora, tem algumas coisas ainda mais graves. Se fosse só oposto à tradição, talvez não teria tanto problema.
Né? Você falou assim, bom, agora nós evoluímos, né? Somos um espírito moderno, estamos focando em outra coisa, deixa a tradição de lado. Mas não é o que acontece. Além dessa oposição, de rejeitar, acontece uma zombaria da tradição, isso é um pouco grave, e mais grave, acontece uma deturpação das tradições, que, como eu falei, vai gerar um segundo vídeo, tá? Não é muito o foco desse vídeo, mas quando eu falar de inversão simbólica, né, é nesse sentido da deturpação. Bom, eu chamei aqui todo esse movimento histórico, essa breve introdução que a gente fez, de civilização ocidental, surgimento da civilização ocidental. E aí você pode dar vários nomes para isso, eu queria citar alguns para que vocês saibam, tá? Outro deles eu falei aqui, você poderia chamar de o espírito moderno, né? A modernidade, que eu acho que é o nome que eu vou inclusive usar mais aqui. Na minha época se falava, por exemplo, muito do espírito de globalização, ou do movimento de globalização. Minha época eu tô falando assim, anos 90, né? Quando eu estava na escola, começou a se falar dessa globalização. E aí você pode ver esse objetivo moderno, ocidental, com vários nomes, como por exemplo, a centralização do poder, tá? A secularização, a gente já falou do mundo, né? Então tem gente que vai falar que agora a nova moda é a secularização, tá? Eu dei um ato falho, mas é por isso. Nova ordem, né? Surgiu esse nome. Agora estamos vivendo numa nova ordem mundial. Tinha a antiga ordem, né? Ou a velha ordem, e agora é uma nova ordem mundial. Outros nomes, o imperialismo europeu, né? Começa por ali. Você pode falar de liberalismo econômico, alguns falam neoliberalismo econômico, tá? Iluminismo, a gente vai falar disso, né? O iluminismo é que começa a trazer essa nova ordem mundial, essa nova visão de mundo, enfim. Eu vou chamar aqui de modernidade, como eu falei, tá? Quais que são algumas características? Então vamos lá. As características desse grupo moderno, as ideias, né, que passam por eles é o seguinte: nós agora somos um grupo seleto, nós somos seres humanos melhores do que tudo que já aconteceu na humanidade, e nós agora possuímos a chave do bem viver. Né? Isso que está implícito na modernidade. Então, nós é que estamos no auge da cadeia evolutiva humana, a gente chegou no topo do que poderia ser a história humana, né? E agora a gente então está melhor do que nunca teve. Essa é a ideia basicamente da modernidade. E o que acontece? As pessoas que dentro desse grupo moderno estão no controle do poder começam a achar que precisam impor isso para os outros seres humanos. Tá? Eu tenho a chave do bem viver, eu sei como é a vida correta e eu vou começar a impor isso para os demais. E começa a surgir aquela doutrina dos fins justificam os meios, que é uma doutrina moderna inclusive. Né? Ou seja, para que eu faça a humanidade adotar esses novos valores, esse novo jeito de viver, moderno, evoluído, né? Eu vou forçar e eu vou fazer o que precisa para isso. Então do que eu estou falando? Surge aí um grupinho de interesse muito específico, que é mudar profundamente a estrutura social do mundo. Tá? Surge um grupo que realmente está, claro, imbuído dessas novas visões, dessa nova ideia, porque o homem é fruto do seu tempo, né? E aí eles começam a atuar para isso. Então, por exemplo, eles começam a mudar a ordem política da humanidade. Tá? Eles começam a alterar o próprio conceito de humanidade, como a gente falou. Tá? Então por isso que esse movimento que vai surgindo nos tempos modernos afeta cada ser humano. Talvez você que esteja assistindo o vídeo vai falar assim, ah, mas isso aí é uma coisa que aconteceu lá no passado, eu não tenho nada a ver com isso. Mentira, tem tudo a ver com isso. Porque a partir desse momento em que começa a surgir esse movimento ocidental, moderno, globalista, a vida individual muda totalmente de valor. O que o antigo via como valor da vida, né? Hoje é outra coisa. A estrutura emocional do ser humano muda, a liberdade mental do ser humano muda, e como eu estava falando, o que se entende por vida, o que se entende por morte, como é que eu lido com a vida, como é que eu lido com a morte, né? Então isso aqui passa por cada um de nós. Bom, de certo modo, então o que acaba acontecendo? Com a modernidade, com esse novo grupo, né, que vai surgindo, essa civilização ocidental, começa a surgir uma guerra contra a humanidade. E acho que isso é muito fácil de perceber. Né? Olha como o mundo está ao seu redor hoje. Começa a perceber como é que a gente vive hoje. Num primeiro momento, a gente poderia achar que a gente realmente vive melhor do que sempre viveu. E as pessoas que estão por aí querem fazer a gente acreditar nisso.
né? Em geral se mostram, sei lá, pesquisas científicas, dados e estatísticas de como a gente está bem, de como o mundo está evoluindo, de como o mundo está avançando. Eu às vezes paro e penso, será que realmente está avançando? Será que a gente realmente está evoluindo? Eu vou propor esse exercício para você que está assistindo o vídeo. Olha ao seu redor e veja como é que o mundo está hoje. Por exemplo, num pequeno caso, como é que estão os valores das pessoas hoje? Pare-se para pensar, né? Como é que estão valores básicos que sempre foram da humanidade e como é que está hoje, talvez na sua geração ou na próxima geração? Se você tem contato com jovens e adolescentes, pergunte como é que estão os valores, né? Para onde será que a gente está caminhando? Como eu falei, no dado estatística, né, fica muito bonito. Querem mostrar que assim, tem menos guerra, tem menos fome, a gente está crescendo, está progredindo, avançando. Numericamente talvez até seja. Mas em qualidade de vida, essa é a pergunta. Será que a gente está avançando? Né? Veja o nível das pessoas hoje, o nível do ser humano, como eu estava falando, coisas tipo a qualidade de vida que as pessoas têm, a liberdade mental que elas têm, a estrutura emocional que as pessoas têm hoje. Como é a estrutura emocional das pessoas? Enfim, você tira as suas próprias respostas, estou fazendo perguntas aqui para a gente pensar, né? Agora, o que eu estou querendo dizer é que há aí um movimento natural da humanidade, com esse processo histórico, em que isso vai sendo minado, né? Todas essas estruturas tradicionais vão sendo minadas. E para isso acontecer, várias ferramentas são usadas, né? Então até agora, por exemplo, eu falei das ferramentas políticas e econômicas, e a gente vai falar mais sobre isso. O foco do vídeo é isso. Mas no próximo vídeo eu vou falar da fé, por exemplo. Como é que a religião é usada para esse novo momento da humanidade, né? Ou para deturpar algumas coisas da humanidade, tá? Mas nesse vídeo vamos focar em política e economia. Bom, dada essa introdução, né, sobre a nova ordem mundial, sobre as novas ideias que começaram a surgir, o novo contexto político, o novo cenário, a ocidentalização do mundo e tal, vamos começar a pensar agora em termos históricos mesmo. Sempre que a gente fala de um processo histórico, eu consigo datar isso no tempo, né? Quando que isso surgiu? Você poderia perguntar. Então assim, claro que também, todo processo, difícil a gente pôr um ponto no mapa e falar, é aqui, né? Daqui para cá não tinha e daqui para cá tem. É um processo, né? Mas grosso modo, a datação disso é início do século XVI. Tudo bem? É aí que começa tudo que eu falei na primeira parte do vídeo. Essa civilização ocidental começa a florescer. A modernidade começa a surgir. Tudo bem? Agora, apesar disso começar no início do século XVI, o processo fica mais forte, fica mais articulado e até mesmo mais explícito no começo do século XX, é uma coisa mais recente, tá? Do século XVI ao século XX, isso foi sendo... as peças começaram a se encaixar, isso começou a desenrolar, mas a coisa fica mais forte mesmo do século XX para frente, tá? Século XIX talvez para frente. Vamos ver como é que isso surgiu? Vamos ver da onde que saem essas coisas, ok? Bom, por que eu datei esse processo no século XVI? Porque no século XVI começou a surgir o que os historiadores chamam de revoluções burguesas, né? Certamente você viu isso lá na escola, talvez você não lembre, mas muito resumidamente, né? O que eram as revoluções burguesas? Começa a surgir uma nova classe social, chamada burguesia, né? Que começa a questionar as classes sociais existentes. Basicamente a monarquia e a nobreza, né? Então a gente vê naqueles filmes, tinha os reis e todos os nobres em volta, né? Aqueles cavaleiros enfim, bajuladores do rei às vezes, né? Pessoas ali de famílias aristocráticas, e começam a surgir esses burgueses que entram em confronto com essas famílias, tá? E a gente tem várias revoluções burguesas acontecendo, né? Do século XVI ao século XIX. Duas das mais famosas foram a Revolução Inglesa, que acontece ali em 1650, e a famosa Revolução Francesa, que essa certamente você já ouviu falar, né? Inclusive surge ali coisas como o governo do terror, para você ter uma ideia, né? Olha o nome que se deu pro período. Então começa ali um período bem complicado da história da humanidade, tá? Agora, além dessa, só para você citar, só para citar caso você queira pesquisar, você teve a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, enfim, são várias revoluções burguesas que começam no século XVI, como eu falei, e vão ficando mais fortes à medida que vai chegando no século XIX e século XX. Qual é a característica dessas revoluções? Como eu falei, crise da monarquia,
né, as monarquias começam a ruir, os reis começam a ser depostos, os reis começam a sair dos seus tronos ou serem expulsos do seu trono, e começam a surgir impérios, né, não monarquias. O primeiro império que surge é o Império Napoleônico, né, e logo depois o Império Britânico, e aí o imperialismo, a gente vai falar disso daqui a pouco. E aí você fala assim, bom, tudo bem, a monarquia começou a cair, que tem? Sempre aconteceu de um rei cair, de reis serem depostos. Mas nunca como aconteceu neste momento da história, em que, por exemplo, os reis eram guilhotinados. Você já deve ter ouvido falar desse período, como era comum usar guilhotina, né? Eu tinha uma professora de história no colégio que brincava, cabeças vão rolar, esse era o lema, né? Agora, o mais curioso é que foi um período tão violento, que você fala assim, bom, as monarquias caíram e os burgueses subiram no poder. Não, as cabeças rolavam de todos os lados, de nobres, de monarcas e de burgueses. Então, por exemplo, você tem em 1793 a Maria Antonieta guilhotinada, e em 1794 você tem os líderes da Revolução Burguesa guilhotinados também. Por exemplo, Robespierre, Saint-Just, Danton, Couthon, né? Ou seja, você fala assim, só a monarquia caiu. Não, caiu todo mundo. Foi uma revolução impressionante, né? O nome é Revolução Burguesa, parecendo que só a monarquia sofreu, mas não. Mudou-se totalmente a ordem social da humanidade, né? Por isso que ali começa uma nova ordem mundial, uma nova ordem social, né? E aqui eu queria fazer uma pequena reflexão, só para a gente pensar também um pouquinho do processo, né? Quem são os agentes dessas revoluções burguesas, né? Quem é que produz essas mudanças? Primeira coisa que você poderia falar assim, são as nações, né? Então, como eu falei, a Revolução Inglesa, foi a Inglaterra que produziu, ou a Revolução Francesa. Gente, nação é um conceito simbólico, né? Não existe a nação. Não existe uma coisa como a Inglaterra produziu uma revolução. Uma nação é composta de muita gente, com interesses totalmente diversos, né? Com condições de vida totalmente diversas. Então, não é nações. A mesma coisa quando a gente fala assim, o povo. Porque às vezes querem fazer acreditar isso, né? A revolução burguesa ou as revoluções vêm do povo. O povo em geral, vamos parar para pensar, até hoje, se hoje acontecesse um problema, um conflito, ou se você vive num país que tem conflito, a maioria do povo quer seguir com a sua vidinha. Ele não tem nada a ver com as guerras e revoluções que estão sendo feitas em outra escala. O povo quer cuidar da sua casinha, quer cuidar do seu campo, da sua plantação. O povo na época da Revolução Burguesa, igual o povo hoje, totalmente distanciado dos fenômenos históricos que estavam acontecendo. Aí você pode falar assim, tá, então foram os militares, né? Aí a gente começa a melhorar, né? Realmente são os militares que vão lá, pegam a arma e fazem essas revoluções. Mas vamos pensar, eles pegam por quê em armas? Eles são mandados, né? Os militares não são eles os geradores da ideia, eles são pagos para isso. Então quando uma ideia surge e tem que fazer guerra, você manda os militares, realmente. Quem realmente faz a coisa acontecer, e por isso que eu queria fazer essa reflexão, é quem está no poder, né? Então a pessoa que está com o poder na mão começa a pensar diferente, começa a ter uma ideia, e para executar, aí ela usa, por exemplo, os militares, né? Mas os agentes de mudança são as pessoas que estão no poder. Isso sempre aconteceu assim, tá? Então o que esses agentes usam? Eles usam do governo para fazer essas mudanças sociais. Eles usam as instituições financeiras para criar mudanças econômicas, né? Seja o Banco Central, a gente vai falar disso. Eles usam serviços de inteligência, serviços de espionagem, né? Para obter informação, para saber como é que eles vão agir. Ok? E, voltando agora ao assunto dos grupos ocultos, que é disso que nós estamos falando aqui, né? Em última instância, eles usam de grupinhos ocultos, tá? Redes de sociedades secretas e influências para irem promovendo essas mudanças, tá? Então por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque eu comecei citando a existência de grupos ocultos, que é normal na humanidade, sempre existiu, começou a haver uma deturpação, e quando chega na modernidade, a gente vê esses grupos talvez no auge da sua deturpação. O que significa isso? Usando esses grupos secretos para promover ideologias bastante deturpadas, guerrear contra a humanidade, estabelecer uma nova ordem social e com isso fazer o ser humano sofrer. Bom, e aí eu acho que a coisa fica mais interessante. Porque você fala assim, tudo bem, são os agentes do poder que fazem as mudanças, já entendi. E esses agentes do poder
tem grupos secretos, grupos de influência que eles utilizam. Da onde surgem esses grupos secretos? Que grupos secretos são esses? E aí eu queria entrar nesse tópico, né, que é um dos temas centrais aqui do vídeo também. É muito difícil a gente explicar ou explicitar exatamente onde que acontece, mas vou te dizer o que é mais senso comum, tá? Mesmo entre historiadores, eu não estou indo aqui para pensamentos da minha cabeça, viagens na maionese, tá? Ah, não é o Yair que está pensando, é o que os historiadores dizem. Vamos lá. A gente pode talvez começar a entender esse processo com um dos maiores grupos secretos que já existiu na face da Terra, que são as lojas maçônicas, né? Ou na verdade a maçonaria. Vamos entender o que é um pouquinho da maçonaria. A maçonaria, até onde a gente sabe, ela surge no século XIV, ou seja, 2 séculos antes, né, do que a gente está falando aqui, formada por maçons. O que significa maçons, a palavra? Construtores. Tá? Então, da onde a gente sabe, o que tudo indica, era um grupo ligado por uma formação profissional. Né? Você, mais ou menos, pensa como um sindicato. Né? Você pegava a classe dos construtores, pessoas que trabalhavam na construção civil, e tinha um agrupamento. Esse agrupamento cuidava dos seus interesses, enfim, trocavam as suas ideias ali. Tinha um pouquinho, tá? Não era muito o foco, tinha um pouquinho de pano religioso, de fundo religioso nesses maçons, tá? E mais especificamente um fundo religioso cristão, né? Tanto que, o que a gente sabe? Que a maioria desses maçons era construtor de igreja, né? Eles construíam outras coisas, podiam construir um castelo, uma ponte e tal, mas grosso modo o que esses maçons da maçonaria original construíam era igrejas. Aliás, é uma coisa bem interessante para quem gosta, muitas das igrejas construídas pelos maçons têm simbolismo oculto, né, desses maçons. Enfim, não vou entrar aqui no mérito da coisa. Bom, portanto, essa maçonaria que tem ali no início, tá? É importante a gente estabelecer isso. Não tem nada a ver com a maçonaria hoje em dia, que é provavelmente a maçonaria que você já ouviu falar ou que você conhece, tá? Então, assim, não era uma maçonaria que tinha rituais, não era o objetivo, tá? Não tinha palavra de chave, palavra secreta, toque, gesto, não tinha nada disso. Era, como eu falei, imagina um sindicato, tá? Era um grupo de construtores que se reuniam para se reunir, porque eles tinham interesses em comum. Bom, a maçonaria moderna começa a surgir em outro momento, a partir do século XVIII. Então já dentro desse contexto que a gente estava falando. Civilização ocidental, modernização, globalização, querer o poder. Tá? Esta maçonaria, que eu estou chamando de moderna, que existe até hoje, a gente não sabe ao certo como ela surgiu. Alguns historiadores dizem que houve uma transição entre a maçonaria original, né, que era de construtores, e ela passou a ser essa moderna, e alguns dizem que não, que ela surgiu meio que sozinha e pegou o nome, por exemplo, dessa maçonaria original. Tá? E aí para diferenciar, né, começou a se falar de maçons especulativos. O que significa isso? Não eram maçons de verdade. Começou a surgir gente na maçonaria que nunca foi construtor. Era gente que não sabia nem diferenciar, sei lá, um martelo de uma forma. Né? Mas por que o nome especulativo? Eles estavam bolando sistemas de ideias, tá? Especular nesse sentido, né? Então começa a surgir uma maçonaria, como eu falei, de gente que nunca trabalhou na construção, que não tinha nada a ver com aqueles maçons construídos em igreja com pano de fundo cristão, tá? Bom, esta maçonaria moderna começou a adquirir um poder ao longo do tempo, e se você quiser saber um pouquinho mais, volta lá no meu vídeo de arquitetura mágica, eu falei um pouquinho disso, é um poder muito grande, tá? Admitido inclusive pela história, como eu falei, repito, não estou inventando coisa na minha cabeça, aqui são processos históricos. Tem vários motivos por que isso aconteceu, não vou entrar no mérito agora, tá? Eles começaram a criar sistemas bancários quando não existiam, sistemas de poder, enfim. O que é interessante a gente pensar é que esta maçonaria que começa a surgir, ela tem forte influência iluminista, tá? Então, todo esse processo que a gente está falando, século XVIII, é o de surgimento das ideias iluministas, né? Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Se você não lembra o que é iluminismo, dá uma procurada aí no Google. Mas essas ideias modernas estão fortemente no seio da maçonaria moderna, tá?
Enfim, e essa maçonaria vai crescendo, vai adquirindo poder, até que ela começa a ter uma estrutura política muito bem organizada. Por exemplo, você tem as lojas, né, que é onde os maçons especulativos se reúnem, e você começa a ter as grandes lojas, onde se controlava uma rede de pequenas lojas. E assim surge, por exemplo, a Grande Loja da Inglaterra, é a primeira grande loja que surge, ela surge em 1717, tá? Inclusive, não é por acaso, ela é fundada no dia 24 de junho, que para quem conhece o catolicismo é o dia de São João, né? Tá? E na França surge o Grande Oriente, tá? Que a gente sabe estava totalmente envolvida nas revoluções burguesas, na Revolução Francesa. Então por isso que eu estou mencionando a maçonaria moderna. Todas aquelas revoluções que eu falei antes no vídeo, tá? Querer derrubar o monarca, querer instituir novos valores, querer trazer uma nova ordem social. A maçonaria estava totalmente entremeada nisso, tá? Principalmente na França e Inglaterra, mas em vários outros lugares do mundo. Em algum momento, a maçonaria, inclusive, chega nos Estados Unidos, como a gente falou, vai para a América. Tá? Na verdade, é logo depois da independência americana, surge a Grande Loja Americana. Então, veja, você já tinha a Grande Loja da Inglaterra, o Grande Oriente na França e a Grande Loja Americana. Tá? A Grande Loja Americana ela é independente das outras lojas, não importa muito aqui o detalhe, mas ela mantém os ritos que eram usados na maçonaria europeia, né, que é o chamado rito York e o rito escocês. Bom, e na Alemanha, tá? Eu vou citar esses 4 países, Inglaterra, França e Estados Unidos. Na Alemanha, surge um grupo chamado a Estrita Observância, tá? Que seguia o rito escocês, então eles deixaram de lado o rito York, tá? E a loja da Alemanha, para você ter uma ideia, ela era tão grande, ela envolvia tantas lojas, que ela tinha inclusive lojas rivais dentro dela. Mas era uma centralização de poder tão grande que ela conseguia juntar inimigos, digamos assim. Então a loja maçônica A, que pensava de um jeito, e a loja Z, que pensava de outro, estavam filiadas a essa loja da Estrita Observância na Alemanha. Tudo bem? Bom, mais detalhes como isso, como eu disse, estão lá no vídeo do obelisco, até se você quiser voltar. E aí tem um ano-chave, uma pessoa-chave que entram na história e que começam a mudar bastante o cenário. Tá? Na verdade é assim, o ano-chave é 1776, século XVIII, um cara que começa a mudar bastante coisa. Quem é esse cara? Um homem chamado Adam Weishaupt. Né? Essa é a pronúncia alemã, eu vou deixar o nome dele escrito aí, é com W, mas o nome é Adam Weishaupt. Bom, quem era Adam Weishaupt? Vamos lá. Ele era um intelectual, ele era um filósofo, um pensador, tá? Do que na época já se chamava iluminismo. Então, ele já era defensor das ideias como liberdade, igualdade, fraternidade, aquelas ideias que eu falei. Nós estamos no auge da modernidade, nós somos o máximo da história humana, a gente tem que trazer boas coisas para o povo, a gente tem que trazer valores nobres, a gente tem que mudar o mundo, né? Esse tipo de pensamento. O Adam Weishaupt tinha uma forte formação religiosa, tá? Ele tinha formação jesuíta, mas ele se revoltou contra a formação jesuíta. Aliás, a gente falou, típico dos movimentos modernos. Né? Os movimentos modernos falavam assim, não quero saber de religião, de tradição, agora nós somos homens diferentes. Agora, né, a religião é coisa é crendice popular, agora nós temos o valor, por exemplo, da ciência, né? Bom, outra coisa interessante, o Adam Weishaupt foi aluno de um filósofo judeu chamado Mendelssohn, que a gente vai falar dele no próximo vídeo, né? Mas só para você ter uma ideia, o Mendelssohn, que era totalmente iluminista, ele vai ser o pai da reforma judaica. Né? O que significa isso? Ele começa a pegar o judaísmo e falar, olha, não é assim. Né? Toda essa tradição que vocês seguem, vocês judeus, né, seguem há 2000 anos, vamos acabar com isso aí, vamos mudar totalmente. Né? Então, por isso que eu vou falar mais dele no vídeo de inversão simbólica. Ele começa a fazer uma reestruturação horrorosa, a meu ver, dentro do judaísmo, né? Deturpar muita coisa, enfim. O Weishaupt era aluno do Mendelssohn. Tá? Então, assim, como era natural da época, de novo, como eu falei, o homem é fruto do seu tempo, né? Era meio que o que estava acontecendo com todo mundo, o Weishaupt começa a ter ranço da religião, simplesmente. Né? E aí o que ele começa a pôr no lugar da religião? Ele começa a falar que o homem moderno, né, tem que se ater à lógica, à ciência. Né? Até aí, vamos ser sinceros, tudo bem. Né? O cara não precisa ser religioso, seguir uma vida religiosa, né? E pode propor outra coisa no lugar. Agora o poder do intelecto, o poder da ciência. Maravilha.
Só que a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? O Weishaupt frequentava lojas maçônicas, né? Já, claro, falando das modernas. E o Weishaupt não era bobo nem nada, ele começou a estudar essas lojas por dentro, como um insider, né? Que poderia frequentar. E aí ele começou a perceber como é que essas lojas estavam super bem organizadas em questão de poder, como a gente falou. Hierarquia, uma loja respondendo a uma outra loja, níveis hierárquicos, chefe, subchefe, né? E ele, além disso, ele tinha muita lábia, ele era um cara carismático, ele começa a ganhar influência dentro da maçonaria. Então ele vai frequentando lojas, vai vendo como é que funciona, vai fazendo amigos, vai criando ali uma rede de influência, né? Vai vendo. E aí, claro, ele começa a pegar um monte de ideia. Até que um dia, o que ele decide fazer? Fundar a própria loja. Fundar a sua própria ordem. Né? Ele falou, bom, a maçonaria tudo bem, eu continuo frequentando, mas agora eu quero ter a minha própria ordem. E aí ele pega mais 4 amigos e funda pela primeira vez a sua ordem. Com muita coisa copiada da maçonaria, obviamente, né? Que ele tinha conhecido por dentro. Como é que ele resolve chamar essa ordem dele? A Ordem dos Iluminados da Baviera. Tá. Bom, vamos lá. Por que a Ordem dos Iluminados da Baviera? Iluminismo, né? Então, iluminado. Só que o nome popular, né, digamos assim, esse era o nome oficial. Ficou os Illuminati, que significa em italiano os iluminados. Então, qual que era a ideia? Por que o Weishaupt criou essa ordem? Para colocar nela gente que agora ia defender valores iluministas, certo? Então a razão, a lógica, a ciência, tudo aquilo que a gente falou aqui. E aí ele chamou Ordem dos Iluminados da Baviera. E de novo, até aí, tudo bem, nada de errado. Qual que é o problema? Sabe a deturpação que a gente falou lá atrás, que começou a influenciar, por exemplo, nas escolas de mistério antigas? Aqui aconteceu a mesma coisa. Diferentemente das outras lojas que já existiam, dos outros grupos secretos que já existiam, a Ordem dos Iluminados da Baviera era estritamente política. Então, enquanto as outras ordens tinham ideais iluministas, né, de, como eu falei, liberdade, igualdade, fraternidade, ajudar a humanidade, a Ordem da Baviera, dos Iluminados, foi criada só para juntar poder político. Essa era a ambição do Weishaupt, tá? E aí, o que acontece? Ele começa a chamar para a ordem, convidar para fazer parte da ordem, só gente que tinha algum destaque na sociedade, tá? Ele não começa a chamar qualquer Zé Mané, né, por assim dizer. Ele começa a chamar a elite financeira para participar, a elite militar, né, a elite artística e a nobreza. Então ele começa a selecionar a dedo quem que poderia fazer parte dos Illuminati, tá? Para criar um grupo, como eu disse, de poder muito forte, pessoas que tinham cacife, né? E aí, chega um momento que isso tá tão enraizado no Weishaupt que como ele chama, ele meio que troca o nome da ordem, ou dá um apelido para ela. Ele começa a chamar de Ordem dos Perfeitos. Olha aonde vai a cabeça do cara. Ele começa a falar, aqui só entra gente perfeita. Aqui só entra gente que está acima da humanidade, que está num outro nível de transcendência. Bom, e aí começa a surgir um grupinho bastante obscuro da humanidade, com muito poder político, tá? E começa a surgir uma rede de sociedades secretas de influência. E assim, sabe aqueles filmes de máfia que você assiste na seriado, em TV? Aqui começa a surgir a mesma coisa. Esse grupinho, a Ordem dos Illuminati, começa a usar coação, chantagem, manipulação de dinheiro, manipulação de sexo, influências familiares, né? Eu tenho influência aqui, eu caso ali, venço aqui, para criar um grupo de poder. Tudo bem? É assim que começa a surgir os Illuminati. Só um adendo, pessoal. Eu não estou fazendo teoria da conspiração. Eu sei que quando a gente fala de Illuminati, fica parecendo, porque tem muita teoria da conspiração por aí, né? Mas o que eu estou falando é de processos históricos totalmente acessíveis a qualquer um, não tem nada de conspiração aqui, tá? Bom, vamos um pouco mais fundo nos Illuminati. Qual que era o objetivo oficial dos Illuminati? Se você pegasse a redação lá da Constituição, né, Illuminati, eles diziam o seguinte: nós queremos melhorar a vida do ser humano e levá-lo à sua plenitude. Melhorar a vida do ser humano e levá-lo à sua plenitude. Parece algo muito legal, né? Algo muito bacana. Totalmente iluminado, totalmente afim com o iluminismo. Só que tem um problema, né? Quando eu falo que a ideia é melhorar a vida do ser humano e levá-lo à plenitude, tem um pressuposto aqui por trás, que eu já falei lá.
Eles estão pressupondo, nós sabemos como salvar o homem. Se eu digo que eu preciso melhorar a vida do ser humano, eu estou dizendo, hoje eles estão perdidos, eles estão numa situação muito ruim. Eu tenho a chave para melhorar e eu vou fazer isso, tá? Então a ideia deles era o quê? Nós somos perfeitos, como eu falei, a gente sabe como se iluminar, certo? Aí você poderia falar, bom, então legal, então ele vai fazer uma loja aberta onde todo mundo pode vir e ter ensinamentos. Não. Por quê? Porque o objetivo dele era político. Como é que ele queria iluminar esses seres humanos? Passando ensinamento para eles? Não. Estando no poder, certo? E aí estabelecendo mudanças na sociedade. Forçando as mudanças de cima para baixo. Né? Mandando uma ordem lá de cima e a coisa acontece. Como ele reuniu na sua loja as elites financeiras, política, militar, foi o que ele começou a fazer. Bom, e aí o que ele também está dizendo nesse pressuposto? A partir de agora, religiões e tradições não me importam. O ser humano sempre viveu até agora, né, até o século XVIII, sob o âmbito da religião, da tradição, conectado com a espiritualidade, e ele não teve uma vida boa. Esse é o pressuposto, né, Illuminati. Portanto, agora é uma nova ordem, agora chega de religião. Tá? Então entra aí todo aquele ranço que eu falei que o Weishaupt tinha contra a religião. Então, além disso, né, esse era o pressuposto que ele, o slogan que ele falava, que ele queria melhorar a vida, né, das pessoas, mas no fundo, o que ele queria era poder político. Tá? Ele e todos os que estavam naquela loja. E aí o que começa a acontecer? Os Illuminati começam a tomar esta cara, né? Influenciado, portanto, por esses valores iluministas de vamos mudar a sociedade à força, vamos estabelecer uma nova ordem. Tudo bem? A ideia, é importante que isso fique claro, eu vou iluminar o mundo não dando conhecimento para eles, eu vou iluminar o mundo controlando o mundo. É mais ou menos falar assim, o ser humano é uma besta, não sabe o que fazer, né? A religião nunca guiou o ser humano, a tradição nunca serviu para nada, então agora a gente vai entrar em cena e vamos mostrar como é que se faz. Tá? Volta a ideia dos fins justificam os meios. Tá? E aí acontece uma coisa muito interessante, que talvez você já ouviu falar dos Illuminati, mas não ouviu falar disso. E como eu estava falando, não é teoria da conspiração, você vai ver, por causa disso. A Ordem dos Illuminati da Baviera, ou a Ordem dos Perfeitos, foi eliminada em 1784. Aliás, junto com a maçonaria. Começaram perseguições muito grandes contra esses grupos secretos, contra essas ordens. Né? Então, a Ordem Illuminati, a rigor, se você for falar historicamente, ela não existe mais. Tá? Por isso que parte dessas teorias da conspiração que tem por aí, falando de Illuminati, é baboseira. Não existe mais, isso é sabido. Só que qual que é o problema? A Ordem, quando ela é eliminada em 1784, ela já tinha derivados. Né? Ela já tinha alguns membros, ela já tinha espalhado algumas de suas ideias. Essa é a questão. Né? Então, assim, a ordem acaba, mas vários iluministas continuam existindo. Né? O ideal iluminista não morre. Tá? Então, muitos, inclusive, que foram perseguidos porque estavam na ordem, que ela fecharam, fogem, vão para outros países e continuam falando dessas ideias. Tá? Então, o Illuminati termina, mas a ideia não. Tudo bem? E aí, essas ideias influenciam a gente até hoje. Essa é a questão. Isso é verdade nas teorias que você encontra por aí, né? Que o mundo Illuminati ainda está tentando controlar o mundo, que as ideias Illuminati ainda estão por aí. Sim, isso é verdade. Então, todos aqueles conceitos, liberdade, igualdade, fraternidade, vamos mudar o mundo, precisamos iluminar o mundo, a força, tal, tudo isso continua existindo, mesmo com o fim da ordem. Tá, aí você pode falar assim, volta pro lado histórico, e aí, de onde que você está falando que essas ideias continuam? Isso é tão conspiração como qualquer outra que está na internet. Vou te dar os dados históricos, né? De por que não é assim. A ordem acabou em 1784, mas em 1782, para você ter uma ideia, acontece um congresso, um simpósio, como você quiser chamar, numa cidadezinha chamada Wilhelmsbad. Tá? Esse evento que aconteceu, esse congresso que aconteceu, Wilhelmsbad tinha ali um convento, meio que um palácio, mas né, de um convento, e ali é reconhecido como o primeiro congresso maçônico da humanidade. Então veja, 1720, por aí, você já tinha as grandes lojas, tá? Já tinha Adam Weishaupt, Illuminati. E em 1782 você tem um congresso maçônico. Para você ter uma ideia de como esse congresso foi grande, as maiores famílias de nobreza, de monarquia e as maiores famílias financeiras da Europa participaram desse congresso.
tá? Para você ver até onde estava indo esses ideais. Então vou dar alguns nomes de família, claro que depois você pode pesquisar que famílias são essas e que dinastias. Mas, por exemplo, família Saxe-Coburg apareceu no Congresso. Orleans, né? Geralmente conhecida como Orleans de Bragança, estava em Wilhelmsbad. A dinastia Brunswick, a dinastia de Saint-Germain, o conde de Saint-Germain, né? Família Mirabeau, também geralmente é conhecido conde de Mirabeau, mas a família toda. Família Mountbatten, família Trum und Taxis, enfim, as elites, totalmente. Sejam elites aristocráticas, financeiras, militares, nobreza, estavam no Congresso de Wilhelmsbad. E nesse congresso, só para você ter uma ideia, antes de falar de mais uma pessoa que estava lá, participou um conde, muito interessante a história dele, aliás, que era o conde de Viriot, tá? E o conde de Viriot anotou no seu diário, depois de participar do Wilhelmsbad, falando mais ou menos o seguinte: olha, se as pessoas soubessem o que se está planejando, né, nessas elites, nesses grupos de iluminados, para fazer no mundo, as pessoas teriam muito medo. Ele fala mais ou menos o seguinte: a coisa é mais séria do que se pensa, né? Só para você ter uma ideia do que o conde de Viriot deixou no seu diário. Acho que ele não sabia que as pessoas iam ler, por algum motivo o seu diário foi encontrado. Bom, e nesse congresso de Wilhelmsbad, tá, participou uma pessoa muito importante, que é Adolf Knigge. Eu não vou entrar, claro, aqui na biografia dele, senão daria um vídeo, né? Mas só para você ter uma ideia. Adolf Knigge era amicíssimo do Weishaupt. Foi um dos membros iniciais dos Illuminati. Lembra que eu falei que começou com 4 pessoas? O Adolf Knigge era uma delas. E o Adolf Knigge, por que ele era tão importante? Porque ele era ainda mais carismático que o Weishaupt, ainda mais influente. Tá? O Knigge, para você ter uma ideia, foi encarregado pelo Weishaupt de ser o, recrutador das pessoas para o Illuminati. O Weishaupt falou: essa vai ser a sua função, Knigge, aqui na nossa loja. Você vai ser encarregado de contar para todo mundo que nós estamos fundando essa ordem e de arrecadar pessoas. E foi o Knigge que começou a pôr toda aquela elite que a gente falou. A elite financeira, a elite militar, a elite cultural. Tá? Então o Knigge foi o principal expansor dos Illuminati. O fundador é Weishaupt. Mas o sucesso dos Illuminati se deve ao Adolf Knigge. Bom, e aí, pessoal, vamos lá. Para a gente tentar pôr no plano histórico. 1782 acontece o congresso em Wilhelmsbad, no convento de Wilhelmsbad. 1784, os Illuminati já somem do mapa. Mas 1789, 7 anos depois do convento, né, e 5 anos depois do fim dos Illuminati, a Europa está do avesso. 1789 começa tudo aquilo que a gente falou no começo do vídeo. Né? Então começa toda uma luta para transformar a Europa. Agora você me diga, será que os fatos não estão relacionados? Será que não tem a ver maçonaria, Weishaupt, Knigge, todas essas famílias em Wilhelmsbad, e aí em 1789 começa, né, todas as revoluções na Europa? Então, e aí eu vou entrar um pouquinho de novo em história, desculpe se você não gosta do assunto, mas é o que nós estamos falando. Chega em 1789, começa toda uma nova ordem mundial de fato, né? Surge nessa época mais ou menos o primeiro Império Napoleônico, né? Chega até o século XIX, inclusive, tá? 1800 e pouquinho. Na verdade ele cai em 1815, né? Começo do século XIX. Logo depois, por que o Império Napoleônico cai? Porque quem ganha são os britânicos, né? Então lembra que eu falei, caem as monarquias e surgem os impérios. Primeiro o napoleônico, depois o britânico. Como é que o Império Britânico ganha do Império Napoleônico? Se quiser dar uma lida, né, na história, mas já vou dar uma dica. Teve a ajuda de uma família muito importante, né? Nada poderosa. A família chamada Rothschild. Tá? Uma família de judeus, né? O nome Rothschild é inventado, não era o nome original deles, eu não lembro agora qual é o nome. Eles criam esse sobrenome. Tá? Estiveram em Wilhelmsbad, obviamente, como parte da elite financeira. Tá? E para você ter uma ideia, os Rothschild simplesmente controlavam o Banco da Inglaterra. Então eram eles que financiavam a Inglaterra. Tá? Todo o poderio que a Inglaterra tinha, as capacidades que ela tinha, militar e de outras coisas, se devia porque os Rothschild, por exemplo, controlavam o banco. Então, assim, os Rothschild controlam o banco, né? A Inglaterra tem dinheiro assim praticamente ilimitado, a Inglaterra passa a controlar a Europa e posteriormente o mundo. Né? E aí você vai lembrar de novo das suas aulas de história. Imperialismo inglês. Né? Basicamente, o que a Inglaterra começou a fazer em um momento? Dividir o mundo para ela.
esse território é meu, esse território é meu, a gente fala disso mais pra frente. Isso vai afetar, inclusive, se você lembrar de novo um pouquinho de história, Portugal e o surgimento do Brasil, né? O rei de Portugal tem que sair de Portugal por medo de questões com Napoleão, depois com a Inglaterra, aí tem a abertura dos portos no Brasil, né? É por isso que surge o Brasil, para você ter uma ideia de como, né, a coisa influenciava. Bom, então como eu falei, a Inglaterra começa a dividir o mundo, basicamente. É o que os historiadores chamam de imperialismo europeu. O que era uma coisa na Europa, começa a ir para todos os lugares do mundo, né? Então você começa a ter, a África começa a ser saqueada sem dó nenhuma, né? Começa a se definir as novas fronteiras da África. As terras muçulmanas são arrasadas, né? Em alguns casos totalmente corrompidas. Então o que era uma sociedade tradicional, ainda ligada aos valores da tradição muçulmana, totalmente corrompida. A Ásia fica horrível, né? Totalmente devastada. O que eles fazem na Ásia é um horror. A Índia, totalmente arrasada. A China, em especial, né? Vocês já ouviram falar do ópio, tudo nessa época, né? A China fica narcotizada, literalmente, pelo que a Inglaterra faz, né? Eles acabam com todos esses sistemas tradicionais. O que está acontecendo na prática, gente, é a implantação da civilização ocidental que a gente falou, né? Da civilização europeia, da civilização moderna. As tradições orientais começam a sumir do mapa, né? Algumas são totalmente destruídas, de fato elas somem, e outras ficam bastante arruinadas, mas não chegam a sumir do mapa, tá? Bom, e aí o negócio não para aí, você fala, bom, chegou na Europa, África, Ásia, não, chega nos Estados Unidos também, tá? Nos Estados Unidos, na verdade, o controle é um pouco diferente, não chega por meio de guerra, de colonização, né? Mas chega por meio de finança, né? Não vou entrar de novo em detalhes, mas a Inglaterra controlava os Estados Unidos no começo pelas finanças. Cria-se o que se chamava First National Bank of the US, né, of the United States, depois o que vai se tornar a Federal Reserve, né, a Reserva Federal. E o controle era econômico, enfim, e aí os Estados Unidos vira outro quintal da Inglaterra, tá, com influências também iluministas e tudo mais. Tudo bem? Tudo isso em 1789, lembrando, 7 anos depois do Congresso de Wilhelmsbad. A Europa já estava totalmente de pernas pro ar. Vamos avançar um pouquinho na história? 1830 morre o Weishaupt, né? Então a Ordem Illuminati já tinha acabado há muito tempo. As ideias iluministas, acho que ficou claro que não. 1830 ele morre. Só que, como eu falei, de novo, nessa época ele já tinha vários sucessores, né? Quando ele morre, e mesmo com o fim da Ordem Illuminati, as ideias propagadas por gente como Weishaupt já estavam totalmente espalhadas pela Europa. E eu vou citar aqui algumas pessoas, tá? 5, 6 pessoas, sem entrar muito em detalhes, mas só para você ter uma ideia. Alguns propagadores dessas ideias que começaram a surgir aqui. Primeiro delas, um cara chamado Giuseppe Mazzini, depois você procura. Outro famoso, Friedrich Engels, junto com Proudhon, Karl Marx, né, totalmente ideias iluministas, a ideia de ter que implantar uma nova coisa para uma nova ordem social, e um cara chamado Albert Pike. O Albert Pike, em especial, é uma figura bem sinistra, mas a gente fala dele mais no segundo vídeo de inversão simbólica, tá? Porque o Albert Pike atuou basicamente na religião e na espiritualidade, não tanto na política como o Engels ou o Marx, tá? Mas é uma figura totalmente dentro dessas mudanças que estão acontecendo. Então, assim, o que acontecia com todos esses sucessores e seus grupos e os movimentos? Da boca para fora, o que eles defendiam? Liberdade, igualdade e fraternidade. Todos eles falavam isso, né? Então, seja liberdade, igualdade e fraternidade para o povo, para um grupo, enfim. Na prática, o que esses caras mais propagaram, e mais do que nunca em todas as fases da história? Guerra, morte, deturpação de valores tradicionais, deturpação de valores simbólicos, tá? E a maioria deles querendo algo que é bem típico das ideias Illuminati e iluministas. Algo que se chama internacionalismo. Isso ficou muito claro com Marx e Engels, né? A ideia de um poder global, de um poder mundial. Internacionalismo é isso. Eu quebrar as fronteiras nacionais. Agora eu não falo mais de Estados Unidos, Inglaterra e França. Agora é uma coisa só. Tudo é um só país e tudo é um só governo. Essas ideias começam a surgir daqui, tá? Tudo bem? Bom, hoje, o que é o efeito de tudo isso na nossa vida? Como eu estava falando, essas ideias hoje já permeiam tudo. Mesmo você que acha que não tem nada a ver com tudo isso que a gente falou aqui no vídeo, você não podia estar mais enganado, tá? Porque o nosso modo de viver dessa época para cá foi totalmente transformado.
os nossos conceitos de vida, os nossos valores de vida são totalmente outros, tá? Então o nível político já está totalmente infiltrado com essas ideias iluministas, a gente já tem totalmente outro sistema político que não existia antes disso. A esfera militar já é totalmente diferente, a esfera social, a esfera econômica, psicológica e o religioso, que, reforço, eu vou fazer um vídeo especial do religioso, porque o jeito que esses iluminados usaram o sistema religioso para controlar a humanidade e para mudar a ordem social, vale um vídeo à parte, tá? Mas é em tudo, repito, psicologicamente a gente está transformado, socialmente transformado, religiosamente estamos transformados. E para encerrar esse vídeo, que eu sei que vai ficar enorme, pelo meu timer aqui já deu mais de 1 hora de gravação, mas enfim, acho que o assunto é bacana, ver quem quer também, né? Não é nada obrigado. Eu queria falar assim do desfecho, de tudo isso que a gente viu até os dias de hoje, né? Hoje, qual é a situação dessas ideias? Porque assim, quando eu falo de Marx e Engels, também já ficaram um pouquinho para trás, né? Já estão um pouquinho em desuso, mas as ideias não morreram, né? Então eu queria falar hoje de alguns grupos sucessores, vamos chamar assim, de toda essa ideologia. Weishaupt, Knigel, todos esses caras, tá? E aí é onde talvez mais entre a ideia de teoria da conspiração. Mas, de novo, eu Yair, nesse vídeo, não estou falando de teoria da conspiração. Tá? Eu não quero entrar por esse meio, eu vou até falar daqui a pouco, né, sobre isso. Eu estou tentando basear em fatos históricos, coisa que qualquer um pode comprovar estudando história e vendo o que aconteceu com essas mudanças no mundo. Tá? Então, assim, por que eu não quero entrar no conceito de teoria da conspiração? Primeiro, porque é muita baboseira que se fala por aí, tá? Eu, particularmente, não tenho muita paciência pra gente falando baboseira, ideias infundadas, o cara acorda de manhã, tem uma ideia mirabolante, põe lá na internet, né? Segunda coisa, como muito do que a gente tá falando acontece em grupos fechados de poder, e a gente vai ver agora algum deles, como eu falei, quero mencionar, tem muita desinformação, obviamente. Nós somos outsiders desses grupos, né? É que nem, por exemplo, uma pessoa de fora da maçonaria querer falar de algo de dentro da maçonaria. Invariavelmente ela vai falar besteira, né? Então, assim, eu não quero nem entrar por aí porque seria ou baboseira ou especulação que eu vou falar, tá? Então, eu sempre tento me ater ao que dá pra falar, o que a gente realmente consegue achar dados e fontes. O que não dá pra falar, deixa de lado, tá? Bom, então vamos lá. Alguns grupos que surgiram. O primeiro grupo, eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, alguns eu vou só falar um pouquinho mais. Surgiu uma sociedade chamada Sociedade Thule, tá? O nome real, eu não sei se eu vou falar corretamente, se alguém sabe alemão peço desculpa, mas o nome real era Thule Gesellschaft, tá? Foi fundada em 1918, então já estamos falando de comecinho do século XX, tá? E qual que foi a ideia do grupo Thule, tá? Basicamente ele surgiu para retomar o poder da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi um dos países mais prejudicados na Guerra Mundial, junto com a Itália, tá? Ela saiu bastante arrasada de tudo que aconteceu. Na verdade, ela saiu humilhada mesmo, se vocês sabem o que é o Tratado de Versalhes, né? A Alemanha foi forçada a assim, ficar de joelhos, né, basicamente. E a Alemanha, então, começou a surgir dentro da Alemanha grupos secretos, essa sociedade Thule, falando de retomar a glória da Alemanha, retomar o poder alemão, tá? E eu sei que a ideia talvez já soe alguma coisa aí para vocês, né? Não é estranho se você encontrar, e foi o que aconteceu, líderes Thule depois sendo formadores do Partido Nazista, né? O germe do movimento nazista começou aqui, tá? E aí você vai talvez se surpreender quando eu te falar que o que era o Partido Nazista? Uma ideia iluminista, gente. Tá? É a ideia de liberdade, igualdade, talvez não muito fraternidade, mas liberdade, igualdade pro povo alemão. A ideia de internacionalismo que a gente falou, controle das massas, controle das instituições financeiras, controle do poder político, de cima para baixo colocar ordens. A germe do Partido Nazista foi essa sociedade Thule, tá? Aliás, curiosamente, né, como é que chamava o Partido Nazista mesmo? Né? A gente fala nazista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Enfim, movimento totalmente sucessor dessas revoluções burguesas, desse movimento iluminista, tá? Outra sociedade que surge, se você quiser depois dar uma busca, Sociedade Round Table, né? Que obviamente é uma referência à Távola Redonda, essa é a tradução, referindo ao rei Arthur, não tem nada a ver com o rei Arthur, eles pegaram o nome, tá? É uma sociedade fundada em 1927,
Mesmos objetivos, controle do poder, controle das finanças, vamos melhorar a sociedade na força. Tá? Uma ordem bastante famosa chamada Golden Dawn. Essa não tanto política, mas tem influência política, fundada em 1887. Tá? Talvez uma das mais antigas aqui dessa nova parte. Né? Ela foi fundada por 3 pessoas que eram maçons e rosacruzes, não vou entrar em detalhe aqui, mas o que eles tentavam? Por meio da espiritualidade, da religião e da fé, transformar a sociedade, tá? De novo, não vou focar muito nisso porque o próximo vídeo vai ser sobre isso. Como a religião e a fé foi deturpada para controle das massas. Outra sociedade, uma sociedade chamada Vril, tá? Em alemão com esse R forte. A sociedade Vril, ela parece muito com a Thule, tá? Ela tinha ali algumas ideias bem do cunho nazista, tá? E permeadas de misticismo. Ela nasceu ali de alguns místicos alemães, e depois vai influenciar o nazismo. Outra sociedade muito famosa, Skull and Bones, né? Basicamente, tradução seria o crânio e os ossos, tá? Também tinha 2 outros nomes. Ela era conhecida como Ordem 322 ou a Irmandade da Morte. Ó que bonito o nome, né? Que coisa sutil. Ela foi fundada em 1832, século XIX, em Yale, lá numa universidade. Tem até filme sobre essa ordem. Super secreta, com todas aquelas características que a gente falou no começo, secreta, rituais exclusivos, voto de juramento, né? E começou a surgir com todos os ideais iluministas. Então, como eu disse, eu só citei os nomes como sucessores, mas não vou entrar em detalhes porque o risco de eu falar besteira ou desinformação é muito grande, tá? E aí, parte final do vídeo mesmo, prometo, espero que não esteja ficando um vídeo longo, chato. Se ficar, vocês também falam aqui no comentário, tá? Sem problema nenhum. Algumas das ordens descendentes de tudo isso, ainda mais modernas, e hoje, aliás, super acessíveis, tá? Porque essas que eu falei, assim, a gente ouve falar, mas você tem que ir para entrar, fazer um monte de rituais, algumas delas são super secretas, né? Essas outras que eu vou falar, é mais fácil você acessar a informação, não entrar, mas acessar a informação. Bom, tem um grupo que surgiu em 1954, se você está por dentro do assunto você já deve ter ouvido falar, que é o chamado Grupo Bilderberg. Tá? Até o momento, hoje eu estou fazendo esse vídeo de 2020, já constam mais de 50 reuniões desse Grupo Bilderberg. Tá? Eu vou deixar uma notícia aqui, inclusive da BBC, tá? Que a BBC colocou. É considerado hoje um dos grupos secretos, mais secretos do mundo, mais elitistas do mundo, né? Mais exclusivos do mundo, e eles têm por trás todos os interesses iluministas que a gente falou, tá? Controle financeiro, controle do poder, controle das religiões, controle da humanidade, desculpe. Outro grupo que você também talvez já ouviu falar é o Clube de Roma. Fundado um pouquinho depois do Bilderberg, o Clube de Roma foi fundado em 68, tá? E ele é basicamente um grupo de eugenistas. Tá? Muito resumidamente, o que é eugenistas? São pessoas que falam o seguinte: a população da Terra vai crescer muito, tá? Teorias de Malthus e neo-malthusianas, e a Terra não vai aguentar. Tá? E basicamente esse grupo ele fica pensando o que nós podemos fazer para contornar esse problema. Não preciso dizer, né, que para contornar os problemas eles oferecem umas soluções esdrúxulas e totalmente anti-humanitárias, contra a humanidade. Né? Às vezes coisas talvez não tão claras assim como eu vou pôr, mas assim, do tipo, vamos matar metade da população, aí a Terra vai sobreviver. Né? Ou coisas do tipo, vamos matar os mais pobres, não vai ter comida, eles vão morrer de fome e aí o resto da população vive. Né? Então, na fachada eles debatem assuntos globais, como clima, fome e tal, mas são um grupo de eugenistas. O Clube de Roma, ele tem grupo de membros honorários e grupos de membros associados, tá? Mas alguns dos membros honorários, para você ter uma ideia do poder do Clube de Roma, é o FHC do Brasil, é um membro honorário do Clube de Roma, Mikhail Gorbachev, líder ali do movimento das uniões da República Socialista Soviética, Juan Carlos I, rei da Espanha, Beatriz, rainha Beatriz dos Países Baixos, ela não é muito conhecida, mas uma mulher poderosíssima, são alguns dos membros honorários do Clube de Roma, tá? Que também se encontra secretamente. E dois outros grupos que eu queria para encerrar, talvez os mais poderosos. Existe uma comissão chamada Comissão Trilateral. Dá uma pesquisada muito interessante em ver como é que ela surgiu. Mas basicamente ela surge em 73, super moderno, tem 40 anos talvez, né? Fundada por uma família bastante Illuminati, né? Influenciada por essas ideias, os Rockefeller. Tá? Por que ela chama Comissão Trilateral? Porque ela representa 3
blocos, 3 continentes. América do Norte, tá? E aí Estados Unidos e Canadá, a Europa e a Ásia-Oceania. Repare, África e América do Sul totalmente excluída, tá? A Comissão Trilateral, para você ter uma ideia do que ela vem fazendo, né? Ela critica abertamente a democracia. Ela publica papéis, publica estudos, né, papers, e ela já falou várias vezes que a democracia é o mal da humanidade hoje, tá? Que a gente deveria acabar com a democracia. Ela já questionou a soberania nacional, a ideia de que você tenha nações com limites, com fronteiras, com países e poderes. Ou seja, ideia iluminista, né? Controle do mundo, um poder único, governo totalitário. Tá? É basicamente isso que a Comissão Trilateral defende. E a última que eu queria falar é uma que conhecemos geralmente pela sigla CFR. O CFR, a sigla é de Council of Foreign Relations. Seria a tradução de Conselho de Relações Estrangeiras ou de Relações Internacionais, né? O que é o CFR? É um grupo privado que basicamente define a política externa americana, tá? Desde a Segunda Guerra Mundial, desde 45. Então, assim, ele na verdade foi fundado muito antes, daqui a pouco eu falo, mas tudo que os Estados Unidos faz com o mundo é o CFR que define. Vai invadir o Iraque, não vai invadir o Iraque, né? Vai, agora em época de coronavírus, vai fazer algo com a China ou não vai fazer algo com a China? Sancionar, não sancionar? Como é que vai tratar as ditaduras da América Central? Não vai. É o CFR que decide, tá? O CFR ele foi fundado em 1919, como eu falei, num evento histórico muito famoso chamado a Conferência de Paz de Paris. Basicamente, o que aconteceu ali? Nessa Conferência de Paz, participou um senador americano, um representante americano, desculpe, chamado Woodrow Wilson, tá? Que depois vai ser, claro, um cargo importantíssimo na democracia americana, né? E ele ali difunde pela primeira vez a ideia de fundar a Liga das Nações. O que é a Liga das Nações? É o precursora da ONU, né? Que é uma ideia totalmente iluminista. Então é a ideia de um órgão que controlasse todos os outros órgãos mundiais, defendendo lá os ideais dele de liberdade, igualdade e fraternidade, sempre, né? Isso sempre aparece. E aí, pelas regras americanas, ele podia até defender, mas tinha que passar pelo Senado, né? A votação, e isso é rejeitado. Tudo bem? Bom, aí tem um cara chamado Edward House, tá? Que era conselheiro do Woodrow Wilson, tá? E ele fala o seguinte, basicamente, Woodrow Wilson, né, não tem problema. Se o Senado rejeitou, né, que a gente crie essa instituição por vias oficiais, vamos criar algo de maneira particular. Como eu falei, o CFR é particular, é privado, né? Nada impede, tá? Eu posso com você fundar aqui um instituto. E ele criou o instituto, chamou IIA, Instituto dos Assuntos Internacionais, em inglês, né? IIA. E aí o instituto já surgiu com uma sede em 2 lugares, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Bom, qual que era o objetivo do Instituto de Assuntos Internacionais? Basicamente, começar a difundir para as pessoas importantes, em cargos de poder, a necessidade de ter um governo global. Ah, Yair, você está sendo conspiracionista. Não, isso era revelado, era escrito, esse era o objetivo. O IIA surgiu para convencer governadores, presidentes, senadores, quem fosse, líderes políticos, de como seria bom se o mundo tivesse um governo global, né? Ou seja, é a ideia das Ligas das Nações, como eu falei. Tá? E aí, com o passar do tempo, esse grupo foi surgindo gente, foi aderindo gente que foi começando a se convencer pela ideia, achou que seria maravilhoso ter um governo global. E em 1921, 2 anos depois de fundado, o IIA virou CFR, né? Então, como é que eu falei, Conselho das Relações Estrangeiras, né? Aí a ideia começou a pegar tanto que o que aconteceu? O CFR começou a ser financiado por vários banqueiros, inclusive os Rockefeller que eu falei, os Rothschild que eu falei antes, né? E hoje, modernamente, além de banqueiros, você tem várias empresas que financiam o CFR. Vou citar algumas: Xerox, GM, Texaco, tá? Que é Texaco, na verdade, né? Ou seja, gente interessada em, através do CFR, obter um poder global, um poder mundial, e essas empresas, claro, poder financeiro, poder de todos os outros tipos, tá? Então, hoje, quais que são os objetivos do CFR? Primeiro, ele trabalha muito junto com a Comissão Trilateral que a gente falou, tá? Os dois são muito, muito amiguinhos. Vários dos membros da Comissão Trilateral são membros do CFR e vice-versa, tá? Além do poder global, hoje o objetivo do CFR é criar um novo sistema econômico e, de novo,
E aí, você está conspiracionista. Não, isso está publicado. O CFR já falou. O que seria esse novo sistema econômico e algumas coisas que eles já fizeram? O CFR falou que o interessante seria erradicar o dinheiro do mundo. Que as pessoas não usassem mais dinheiro. Aí você falaria, bom, usaria cartão? Não, eles também já querem eliminar o cartão. Eles querem fazer sistemas de pagamento com chips, tá? E aí tem várias ideias. Talvez esse chip implantado no ser humano assim que ele nasce, você teria um chip que você paga com esse chip, ou um chip que você carrega e que é conectado ao sistema de GPS, de Wi-Fi. Leiam as ideias, vocês vão ver, tá? Mas eles já falaram que eles querem reformar o sistema econômico para mudar totalmente a nossa relação com o dinheiro. E outra coisa, o CFR abertamente fala que eles têm por objetivo transformar a tecnologia e os eletrônicos. Ou seja, o modo com que a gente lida com essas coisas. O chip que eu falei é isso, né? Então, por que eles querem mudar a tecnologia e o eletrônico? Porque aí você muda a estrutura social, obviamente. Quando eu começo a virtualizar as coisas, eu estou mudando o jeito que a gente se relaciona. Uma breve incursão aqui, um breve parênteses, né? Pense hoje, né? Voltando até aquilo que eu falei no começo do vídeo. Como é que a gente se relaciona hoje, quando a gente tem todas as ferramentas virtuais, e como as pessoas se relacionavam antes? Então, algumas pessoas vão falar, a gente se relaciona melhor, né? Com mais facilidade. Ok, concordo que é com mais facilidade. Mas é com mais qualidade? Lembra que eu falei no começo do vídeo? Será que a gente está mais sábio nos relacionamentos humanos ou menos sábios? Né? Eu e a Ir não tenho muita dúvida de que a internet, a tecnologia, o celular, os smartphones estão mais bestializando as pessoas do que outra coisa. Tá? E em especial com as gerações mais jovens. Eu vejo que assim tem uma falta de traquejo social muito grande. Tem também nos outros grupos, claro. Mas eu acho que isso está minando a qualidade das nossas relações humanas, não melhorando. De novo, pode estar mais fácil. Hoje eu falo com alguém do outro lado do mundo clicando um botão, realmente. Mas perdemos algo aí de qualidade, tá? Eu particularmente acho ferramentas como Facebook, mídias sociais, smartphone muito problemáticas. Se a gente não nos próximos anos não pensar em como a gente vai usar elas, elas podem ser um grande fator de desestruturação da humanidade como a gente conhece, tá? E enfim, o CFR está bastante por trás disso, promovendo coisas desse tipo, tecnologia e eletrônicos, tá? Muito bem, pessoal, para ir então para a conclusão do vídeo, né? Que eu acho que é, óbvio, o mais importante. Quais são os efeitos de todo esse movimento moderno na nossa vida? O que essa civilização ocidental trouxe para nós? O que essas novas ideias iluministas influenciam na nossa vida, né? Eu queria pegar aí uns 8 pontos que eu marquei, e aí a gente conclui o vídeo com isso, tá? Só para ter ideia, o reflexo dessas coisas vai ser ligado àquilo que eu falei lá no começo do vídeo. É um ataque contra a humanidade. A humanidade, dentro desse esquema moderno, pode parecer estar evoluindo, né? Se você falar numericamente, como a gente disse, mas se você perguntar do ponto de vista qualitativo, eu acho que as pessoas têm uma percepção ao contrário disso. Não sei, vocês comentam aqui no chat, né, nos comentários do vídeo, fique à vontade para ver se eu estou viajando ou não. Mas eu acho que se você perguntar para a maioria das pessoas a impressão que elas têm, se o mundo está melhorando ou piorando, eu acho que as pessoas vão dizer que está piorando em termos de humanidade, né? Bom, e aí vamos lá, então eu queria pegar 8 áreas em que essa nova era, essa nova ordem mundial influencia a nossa vida. A primeira delas é a influência na própria opinião pública, né? Os movimentos que foram surgindo, a política do jeito que ela se estabeleceu, os partidos, os conflitos partidários, ficam de um jeito, e acho que isso hoje no Brasil, em especial, está muito forte, que o objetivo principal o resultado principal é discórdia entre as pessoas, né? Seres humanos totalmente perdidos, totalmente confusos quanto ao que é certo e errado em termos políticos e sociais, se eu devo ir para cá ou se eu devo ir para lá. Seres humanos totalmente sem opinião, né? Algumas pessoas já jogam a toalha mesmo, em frente desse cenário caótico que a gente vive, e isso cria, claro, uma inconsciência coletiva bastante perigosa, eu acho, tá? Uma inconsciência coletiva que dá margem para que, assim, como eu não tenho ideia, eu não tenho opinião, fazem de mim o que eu quero. Eu sou usado como marionete, eu sou usado para fins de manipulação, tá? Então, a opinião pública, a questão política é talvez um dos principais efeitos de tudo isso que a gente falou. Outro efeito que eu já mencionei um pouquinho lá atrás, mas a baixeza emocional
né? Eu acho que o ser humano nunca foi tão baixo emocionalmente na história da humanidade, né? Você sempre teve, do ponto de vista tradicional, o incentivo a que os seres humanos tivessem sentimentos nobres, sentimentos virtuosos, né? E hoje a gente tem o contrário. O que se incentiva em várias escalas é a covardia, a falta de, eu gosto dessa palavra, hombridade, né? Parece estar ligado a homem, mas isso também é para mulheres. Hombridade é ter caráter, é você cumprir com sua palavra, né? É você ter virtudes, você ter um caráter bem formado. Eu acho que hoje a população em geral está muito longe disso. Eu lidando com o público, e talvez você corrobore comigo. De novo, se não corrobora, você me diga aqui no chat, tá? Não estou tentando doutrinar ninguém. Mas uma das coisas que eu vejo muito é a população tomada por medos dos mais diferentes tipos, tá? E estou falando, claro, não de medos saudáveis, porque tem um medo saudável, mas são medos totalmente artificiais, implantados na mente das pessoas, né? E as pessoas vivendo com paranoias, com traumas, com histerias, loucuras mesmo, né? E assim, óbvio que isso também afeta a saúde em geral. Eu vou falar, um dos pontos é a saúde. Mas se eu ficar só no plano mental mesmo, ou emocional, eu vejo as pessoas muito fragilizadas, né? Em vez de terem virtudes, como eu disse, coragem, serem destemidas, né? Coisas desse tipo, é o contrário. E junto com isso, o que se tem hoje, eu acho, é vícios dos mais variados tipos, né? Então pessoas que não controlam minimamente as suas emoções, pelo contrário, são controladas por elas. E aí as pessoas se conectam nesses tipos de vícios, tá? Talvez o primeiro que vem à mente aí, você vai pensar em droga e álcool, mas eu tô falando muito mais amplo que isso, tá? Vício qualquer hábito negativo. O vício, às vezes, por exemplo, de TV, de ficar conectado com internet, tá? O vício, às vezes, com sexo, com compras, com comida, são vícios dos mais variados tipos. Tem os mais graves, talvez, como drogas e álcool, por exemplo, mas vícios em geral, né? Como eu já venho falando ultimamente, as pessoas usam isso como fuga do que elas não têm capacidade de entrar em contato consigo, e essa baixeza emocional faz com que elas busquem os vícios. Outra coisa que influi muito, essa talvez as pessoas nem se preocupem tanto, e é um dos sinais de que é algo preocupante, né? Mas a arte, o que foi feito da arte, na verdade uma ressignificação geral da arte, né? Hoje o que a gente tem é uma arte de baixíssimo nível, não preciso falar, dar exemplo, vocês sabem do que eu estou falando. Veja, por exemplo, o cenário da música, né? No Brasil, mas também no mundo. A gente tem uma arte totalmente obscena, uma arte sem sabor nenhum, repugnante às vezes, né? Veja a arte moderna em geral, tá? Claro que tem coisa boa, uma ou outra coisa dentro da arte moderna se salva, mas em geral é uma deturpação e uma ressignificação muito tristes. E de novo, a arte, que sempre foi um dos jeitos de iniciação de uma pessoa, né? De fazer uma pessoa se elevar na vida, de passar valores interessantes para as pessoas, sejam morais, sejam estéticos, hoje isso está arrasado. Eu citei a música, mas veja também literatura, tá? Eu não sei se vocês têm essa impressão, eu particularmente gosto muito de ler. Faz um tempo que eu não consigo entrar em livrarias, seja online, seja física. Os livros recomendados, os livros que ficam na lista dos top 10, por exemplo, é de uma tristeza. Assim, me dói a alma ver o que mais está sendo vendido, o que mais está sendo consumido pelas pessoas. Enfim, é bastante baixo. Junto com isso, né, um outro ponto que eu queria falar é o próprio conhecimento, né? Hoje eu acho que existe uma tentativa aí, uma política muito forte de minar o conhecimento das pessoas. Se você quiser pensar de outro modo, promover a ignorância pura e simplesmente. E veja, eu não estou falando de educação, é diferente, tá? Poderia pôr educação também no plano. Mas educação são coisas assim, básicas, vamos dizer. Por exemplo, você saber ler, você saber escrever, saber fazer contas e ter sei lá, educação social, né? Você saber lidar com as pessoas, modo de se cumprimentar na rua. Aqui eu estou falando de algo um pouco mais essencial, conhecimento mesmo, tá? Falei no começo do vídeo, conhecimento da verdade, do sagrado, do espiritual, de coisas importantes da vida, né? Então isso eu acho que vai muito pro saco, a gente está muito carente de conhecimento. O ensino hoje ele é totalmente definido pela política, né? Vocês sabem disso, o ensino passou a ser função do Estado, seja lá qual Estado for, e ele vai, claro, então, servir ao que o poder quer.
né? Então você cria todo um sistema educacional, daria para fazer um vídeo só sobre isso, né? Um sistema educacional que eu acho extremamente pobre, que não passa conhecimento relevante e verdadeiro para as pessoas. O sistema vestibular em si, né, eu tenho horror ao sistema vestibular, acho ele particularmente complicado. O sistema universitário vai afetando tudo, né? O que se ensina nas universidades é extremamente complicado. Veja, não estou falando de novo teoria da conspiração, a universidade está um sistema doutrinatório, não estou falando disso. Eu estou falando de como a gente reduziu o conhecimento de mundo a coisas extremamente quadradas, né? A gente está com uma mentalidade que, em vez de se expandir, eu acho, fica quadrado. Então a gente tem, por exemplo, uma tendência nas universidades a fazer só o que é científico, o que serve para uma aplicação extremamente imediata, necessária. E, por exemplo, a área de humanas vem sofrendo muito. É uma das áreas que mais sofre nas universidades. Se você ainda pega áreas de exatas e de biológicas que tem uma aplicação muito boa, ok. Quando vai para áreas de humanas já tem até estigmas contra esses cursos, enfim, não vou entrar muito nisso e não preciso dizer que afeta principalmente os jovens, né? Quando a gente fala de conhecimento, os mais velhos ainda se safam um pouco porque pegaram uma outra geração e porque tiveram uma outra educação. Agora, os novos jovens que estão vindo aí, me dá um pouco de dó saber o que eles vão ser ensinados nas escolas, que tipo de conhecimento eles vão receber quando chegarem na universidade. Falei um pouquinho ali, quando eu falei da emoção, da saúde, e é outro ponto que eu queria bater. Bom, basicamente o que eu vejo hoje é uma privação da saúde em geral, né? Os seres humanos repletos de doenças, hoje é muito difícil você não encontrar uma pessoa que não tenha alguma doença. Então, assim, a saúde humana extremamente precária, tá? Quando não é física, é emocional, quando não é emocional, é mental, e junto com a saúde, coisas que, assim, às vezes eu até sou saudável, mas as condições em volta minam a minha saúde. Por exemplo, fome. A gente sabe que é um problema ainda muito grande no mundo, apesar dos avanços que a ciência quer fazer a gente acreditar que existem. As guerras, as epidemias, como estamos vivendo agora no momento, né? Então, assim, além disso, o que geralmente acontece? Quando essa saúde é minada, o que a tendência natural do ser humano moderno? Recorre ao Estado e volta para o centro político e volta a dar força para aquelas famílias que têm poder político, volta a dar força para as indústrias farmacêuticas que são ligadas com os bancos, com milhões de dinheiro. Também daria para fazer um vídeo só sobre isso, né? Sobre como as indústrias farmacêuticas trabalham. Eu acho que muitas vezes mais preocupadas com o interesse político e financeiro do que com o interesse real na saúde humana, né? Mas enfim, só dando uma pincelada. Outra coisa, falando em dinheiro, o dinheiro. A gente falou que a Comissão Trilateral, o Clube de Roma, os Bilderberg, uma das coisas que eles mais atacam é o dinheiro, né? E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje a gente vê o dinheiro com um valor que ele nunca teve na história da humanidade, né? A doutrinação aí sim que se fez nas pessoas para que o objeto de desejo delas seja dinheiro. É impressionante como isso entrou como um fetiche do homem moderno, né? E muita coisa é o dinheiro, dinheiro, dinheiro. Nem preciso dizer que em busca desse dinheiro ele perde um monte de outras coisas, como saúde, né? Como seus valores, como sua estabilidade emocional. E claro que com isso você pega em outras duas áreas, o desejo desse homem e o consumo, né? Então você faz com que esse homem agora passe a desejar exclusivamente coisas materiais, coisas egóicas. Isso é de uma deturpação do ser humano muito grande. De novo, eu falei lá no começo que parte do processo de modernização do mundo, ou de secularização, poderia ser entendido como uma guerra contra a humanidade. Acho que no dinheiro é uma das áreas que a gente mais vê isso, né? Seres humanos com desejos extremamente baixos, egoístas e materialistas, né? A preocupação do cara é comprar um novo modelo, é comprar um novo produto, comprar um novo, ficar atualizado com as novas versões, e às vezes esse é o maior desejo que ele tem de vida. Gira só ao redor do dinheiro. Por fim, um vídeo que aí sim eu vou desdobrar, já falei algumas vezes ao longo desse vídeo, a fé, a religião, a espiritualidade. Uma das áreas mais atacadas na modernidade, né? A primeira, talvez, que começou a ser atacada. Então, assim, primeiro movimento que ocorreu quando a modernidade chegou é eliminar a fé. Vamos tirar totalmente a discussão sobre fé. Agora só o que vai valer são os métodos científicos, a lógica e a razão. E veja, eu não sou contra a ciência, a lógica e a razão. Eu acho que falei isso ao longo do vídeo, tem gente que vai se conectar com esse tipo de vida, ok.
O problema é quando você quer falar que só isso serve e o outro não, né? E você quer eliminar a fé. Agora, vamos um pouco mais longe, talvez eu choque com o que eu vou falar. Eliminar a fé até tudo bem. Vamos supor que falasse, bom, eu elimino a fé da minha vida e como eu disse, agora eu vou viver uma vida científica. Ótimo. O problema não está em eliminar a fé, está em depravar a fé. E esse foi o segundo movimento que aconteceu na modernidade. Repito, não vou entrar agora em detalhes porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas o que a gente tem hoje é uma religião totalmente depravada, e eu falo as religiões em geral, né? Por isso que eu falo uma religião. Um senso de fé totalmente deturpado, distorcido, conexão com o espiritual totalmente avacalhada, né? E a relação das pessoas com objetos de sagrado, de divindade, totalmente afetada já por essa época moderna que a gente vive, tá? Mais sobre isso no próximo vídeo. E por fim, eu não fiz aqui em hierarquia, tá? Eu citei os pontos que eu lembrei. O oitavo ponto que eu queria citar, e talvez um dos que eu deveria falar primeiro, a família, né? Não preciso também entrar muito em detalhes. Olha ao seu redor e veja como são as famílias hoje em dia. Veja, não se trata de ser conservador, né, ou tradicional, falar que a família brasileira, o pessoal brinca, a família tradicional brasileira. Não é isso, tá? Eu entendo que existam modelos de famílias e tipos de família, mas mesmo nessa variação de modelos, veja o que se fez da família hoje. Como se deturpou a figura da mãe, a figura do pai, a relação com irmãos, né? A relação entre parentes, os laços entre os familiares, né? O que você tinha como um dos principais núcleos da humanidade, né? Sempre se soube que o homem é definido pela sua família, é ali que ele é criado, crescido, recebe os valores. Hoje isso está extremamente deturpado, né? E aí, talvez um dos principais pontos, eu falei do pai, da mãe, dos irmãos, mas é a própria ideia de filhos, né? Veja hoje o que as pessoas pensam sobre ter filhos, o que elas imaginam que é ter filhos, como é a educação desses filhos, e aí volta ao ponto sobre educação, conhecimento, né? Um dos pontos mais sofridos, junto talvez com a religião, é a família. O seio da família foi totalmente destruído, totalmente deturpado, e valores importantíssimos que o homem tinha, né, nesse primeiro núcleo em que ele nasce, hoje praticamente inexistem. Bom, pessoal, pronto, chegamos ao fim do vídeo, espero que tenham gostado. Quero só acabar resumindo, porque é muita informação que eu dei. Queria até definir talvez quais foram os objetivos do vídeo, né? Primeiro, mostrar um pouco da evolução histórica do poder no mundo, né? Como é que o poder foi mudando. Tá? Agora, mais importante do que isso, de mostrar como o poder foi mudando, de que famílias estavam envolvidas nisso, é como essa mudança de poder afeta profundamente a nossa vida hoje. E afeta negativamente. Tá? Então, quando se fala dessas teorias de conspiração, que eu repito, eu não estou dentro delas, não me interessa muito, uma coisa e é verdade. A gente tem que tomar muito cuidado, porque essas famílias que controlam o poder, esses grupos secretos, né, muitas vezes estão contra a humanidade. E estão destruindo coisas que sempre foram muito importantes para nós. Valores tradicionais, conhecimento de verdade, nossa relação com o sagrado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Algumas pessoas poderiam, numa última nota, né, filosófica, pensar, será que isso é feito de propósito? Isso é feito sem querer? Sinceramente não sei, eu acho que é uma questão em aberto. Eu sei que os conspiracionistas vão falar que é de propósito, né? Que essas pessoas planejadamente se reúnem, pensam nisso. Eu acho que tem um pouco disso, mas eu também acho que tem um pouco que é do fenômeno da história, como eu falei algumas vezes ao longo do vídeo. O homem é fruto do seu tempo. Eu acho que tem algo que acontece, que a história anda por si só, né? E nós somos marionetes nesse papel histórico. Então, às vezes eu acho difícil falar assim, tal família é um diabo, né? Tal grupo é malévolo, é satanista. Eu acho que no fundo, todos somos marionetes de influências maiores que nós, né? O processo histórico acontece por si só. As eras vão trocando por si só, as revoluções vão acontecendo de certo modo por si só, né? E a gente vai dançando conforme a música. Mas fica essa questão, né? O quanto isso é controlado e interferido pelo ser humano, o quanto isso é um processo natural da história humana, e a gente realmente tem que estar no momento que estamos hoje, na sociedade ocidental, a sociedade cadente, onde o sol está se pondo e não se erguendo. Um bom dia a todos, tudo de bom e muito obrigado.